Olá, no nosso grupo de estudos do curso de Teologia de Umbanda, que lembramos é gratuito, está disponível no nosso canal Saberes de Axé, e nós temos um grupo que é concomitante à publicação de cada aula. E uma irmã querida, dentro de uma discussão específica que preparava uma aula, preparava a publicação de uma aula, eh, ela perguntou o seguinte: Pai Demis, como é que o senhor lida com fofocas, picuinhas e melindres no terreiro? Eu tinha feito uma postagem e ela me perguntou sobre isso. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, como uma sugestão, não é uma verdade absoluta, mas como uma forma de trabalho, eh, como mais ou menos eu lido com essa questão. Antes da minha contribuição, eu gostaria de registrar também qual foi a postagem que eu fiz nas redes sociais e depois compartilhei no grupo. Quizila pode ser traduzido livremente como elemento incompatível. Elementos materiais, cores, comida, bebida e tantas outras questões específicas, mas há também questões universais. Ou você acha compatível ser de um terreiro e depor contra a casa com palavras, fofocas, insinuações, picuinhas, vibração pensamento, contrários ao bem comum e ao direcionamento da casa, e atitudes, boicotes, indisciplina e outros? Que Oxalá abençoe a sua bênção, minha irmã. Minha irmã, por mais que a gente se prepare, como tudo isso cansa, como esgota, e a espiritualidade nos fortalece, porque a energia que a gente gasta muitas vezes com filhos e filhas, né, membros da corrente, membros da família, que criam essas quizumbas, é uma energia que a gente pode e deve gastar com autocuidado, vamos usar essa palavra gastar, de uma forma simples, e com tantos encarnados e desencarnados que procuram nossas casas, né? Não é fácil, não é fácil. Pai Diamantino Trindade, num dos seus livros, cita o caso de uma mãe há muitos anos que ele conheceu jovenzinho e que tocava terreiro só com o marido como cambone. E dizia: Eu não desenvolvo filhos, eu não aceito filhos. E ela dava uma justificativa que eu estou resumindo. Bom, dito isso, vamos lá. Em primeiro lugar, não é fácil, é preciso reconhecer que todos temos sombras, né? Além de luzes. E que a fofoca, a picuinha e o milindre são algumas dessas sombras, né? Se eu não tenho essas, eu tenho outras. E as pessoas que chegam, membros da corrente, todos nós, dos dirigentes ao médium mais novinho, estamos ali, como diz o mestre Jesus, ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. E se um terreiro é, dentre tantas questões, quilombo, família e também hospital, então os primeiros a sermos tratados somos nós, né? Não é fácil, mas a gente precisa compreender isso. Segundo, eu costumo conversar muito no coletivo, sem expor, né? Explicando, olha, isso não é legal, isso e aquilo. No individual, aí sim conversando, ó, filho, não pode isso, filha, tá atrapalhado aqui. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Algumas questões são públicas porque elas acontecem em público, então a gente precisa corrigir em público. Isso não significa humilhar, nada disso. A gente precisa ser suave e firme ao mesmo tempo. Eu consigo sempre não, nem o firme nem o suave. É um aprendizado para o dirigente. E infelizmente as pessoas não têm paciência e nos idealizam, o que é muito cruel. Né? Não justifica nenhum dos nossos defeitos essa idealização, mas ela é muito cruel. Nós somos humanos e estamos tentando acertar também. Segundo ponto que eu chamo muito a atenção dos filhos em geral e de alguns em particular, você não acha estranho que toda pessoa que tem algum problema na casa, que toda pessoa que sai da casa procure você e fale mal da dirigência, fale mal deste irmão, deste filho? Será que você não percebe? É como diz um provérbio, né? Eu vou citar livremente aqui, eu não me espanto por terem falado de mim, mas eu me espanto por terem se sentido tão à vontade de dizer isso a você. Então muitas vezes o filho e a filha não percebem que ele é um vetor de quiumbas, né? Que em vez de praticar orar e vigiar em si, ele pratica o vigiar, o observar, ou seja o que for, o julgar no outro. E ele acha que ele tem uma visão completa que nem nós dirigentes temos, não.
Cada filho, eu costumo dizer, às vezes vê as situações, não sabe dos bastidores, como é que a gente lida com os filhos, seja às vezes fornecendo um pão, uma palavra, chamando atenção, cuidando, indo até a casa. Não sabe, não tem que saber. A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa, não é assim também? Um ensinamento do Mestre Jesus, só para citar Jesus, dentre tanta sabedoria que nossos terreiros têm, ancestrais, né? Afro, indígenas, tanto cristianismo popular, ciganos, tudo. Então chama atenção a isso, que a pessoa acha que às vezes observa, mas ela está vendo a ponta do iceberg. E a gente vê um pouquinho mais abaixo, e a espiritualidade, claro, tem amplidão. Então a pessoa vê, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano disse, quer dizer, fulano disse algo que você não presenciou, como é que você toma isso como verdade? É muito complicado. Eu acho que ontem eu vi uma mensagem, hoje cedo, um bannerzinho de Zé Pilintra, e eu até salvei para depois compartilhar nessas 3 mensagens diárias que eu ponho no grupo Espiritualidade Libertária, e às vezes ponho aqui também no do curso e coloco nas minhas redes. Mas eu já adianto aqui, eu dou spoiler. Eu não lembro o decor, me desculpe, mas diz assim, a mensagem, para prestar bem atenção com o que você vê, não se iludir, a ideia é essa, né? Porque até o sal parece açúcar. Então eu canso de alertar os filhos, mas quando, assim como qualquer processo, a pessoa ela se sente confortável quando ela decide uma posição na vida. E se essa posição é ser o opositor, se essa posição, como eu disse, é ser esse vetor de quiumba, sendo o balde aonde as fofocas são despejadas, e ela se sente bem. Então a gente ensina que isso é ruim para ela, é ruim para casa, é ruim para um pré-julgamento que ela faz da espiritualidade dos próprios dirigentes, porque a fé vai enfraquecendo. A fé na casa, a fé no dirigente, a fé nos guias-chefe, começam a acontecer dúvidas que não são as dúvidas do aprendizado. Eu não entendo, por que isso? Não, dúvida mesmo. A pessoa fica anos na casa e tá tudo certo. De repente ela começa a questionar: será que o pai incorpora mesmo? Será que a mãe incorpora mesmo? Vem por essas brechas energéticas e eu sinto muito. E ensino também os filhos, para encerrar, que muitas vezes, e chamo muita atenção e falo, filhos, não é para ninguém se sentir culpado, mas para se sentir responsável e se melhorar, assim, se cuidar mais. Por quê? Porque às vezes você tem aquele filho que está com a cabecinha mais fraca num dado momento, porque é a personalidade dele, por traumas familiares, por depressão, por tanta situação. Aí você tem um médium que toda hora vai falar, eu acho que o pai não devia fazer isso, eu acho que a casa está errada, eu acho que a festa não devia ser desse jeito, eu acho isso. Aquele filho acaba saindo da casa. E aí eu pergunto, quem é o responsável diante disso, perante a espiritualidade? Certamente não é o dirigente, é o filho, e em quem esse filho, que está num momento assim muito frágil, confiou e ficou ouvindo situações. Eu já fui de terreiro em que fui muito maltratado. Fiquei algum tempo, pedi licença. Não maltratado pela dirigência principal, mas por parte de dirigentes, publicamente e tudo. O que acontecia? Vinham alguns irmãos conversar comigo porque passavam pelo mesmo processo. Eu encarava com muita calma, um sorriso nos lábios, ou não, um sorriso, mas com muita calma, dizia, vai lá e conversa isso com a mãe, tenta resolver isso lá. A pessoa achava que ia ter uma brecha em mim para ela falar mal da pessoa porque sabia que também me maltratava. Não vou passar adiante. Eu tentava resolver da minha forma, no individual e no coletivo, mas não alimentando uma situação de uma maneira que não ia resolver, não é? Segundo, eu sou o Ogã do Candomblé de minha mãe há 23 anos. Então o Ogã, a IQED, serve muitas vezes de anteparo, coisas que chegam para nós, pessoas de fora, situações que a gente filtra, leva para a IA, às vezes a IA está adoentada, a IA tem problemas pessoais, tem família, tem emprego, então como é que é? Não é? Não se fala em nome da dirigente, jamais. Então a gente aprende certa diplomacia, aí eu não sou o pai da casa, como no terreiro de Umbanda, né? Eu lido de formas diferentes, com erros e acertos, com defeitos e virtudes. Mas a gente também aprende, sendo o Ogã de uma casa, a cuidar e não ser leva e traz, e sim ter uma personalidade conciliadora para tentar resolver ou quando é um problema, quando é uma situação
de comunidade ou não. E fofoca não se alimenta. Eu como médium de corrente, sempre entendi isso, que uma casa em que a fofoca cresce é porque o pai e a mãe estão sendo omissos. Quando descobre, a gente tem que sentar em roda ou formas de evitar. Há terreiros que não têm grupos de WhatsApp, não aceitam. A gente ensina os filhos, eu tenho filhos que levam isso muito a sério, outros não, né? Mas os que levam a sério, não se conversa do dirigente, do irmão, na ausência dele. Então você vai tomar café, você vai no emprego do irmão, eu acho que o pai devia fazer isso. Tipo, o irmão já corta. Ou falando, ó, não se conversa isso, vai lá falar com o pai ou a mãe, ou simplesmente desconversando. A pessoa às vezes nem percebe, devia perceber o outro que levou a palavra torta, né? Espero ter contribuído, minha irmã. E eu tenho tentado na minha vida pessoal, eu peço muita espiritualidade, e na minha vida de terreiro também, claro que, né, elas se combinam, que eu não gaste mais energia com filhos. A casa está aberta há 10 anos, eu já me exauri muito. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser aprender, aprende. Quem tem dúvida, eu nunca me recuso a explicar, sentar, conversar, ensinar. Agora, quem não quer aprender, quem diz, mas isso é exagero, mas isso não é fundamento, mas isso é... Não dá mais, eu vou fazer 53 anos, sou um jovem senhor. E tem muita coisa para fazer na vida. Para perder tempo com essas situações, eu respeito. Que eu sempre digo assim, quem sente é quem sabe. Então, se alguém tem um certo melindre, eu posso discordar, não tem nada a ver, a meu ver, mas eu respeito. A pessoa está sentindo aquela dor, aquela tristeza. Então, vamos cuidar. Mas não dá para ficar cuidando, alimentando situações que, como se diz popularmente, para cada solução a pessoa encontra um problema. Um beijo no coração. Muito obrigado por ter me ouvido. Muito axé.